Que bom ter vocês aqui conosco novamente. E a gente vai estar estudando hoje o capítulo 10. Já chegamos no capítulo 10 da História da Redenção, agora começando a história de Abraão, né? Com várias lições e aprendizados para a nossa vida. Deus seja louvado por isso. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Convido vocês a puderem ficar de joelhos para a gente orar. Oremos. Querido e bondoso Deus, somos gratos, Senhor, a Ti pelo dia que tivemos, por Tua bondade, por Tua proteção, pelos Teus ensinamentos também. Queremos agora entregar-nos nas Suas mãos mais uma vez, pedir que o Senhor possa conduzir nossa vida em todos os detalhes, que o Senhor possa também conduzir este estudo, tudo que formos falar, que possam ser palavras vindas de Ti, que o Senhor possa nos dar sabedoria e instrução, também especialmente ao Roberto que vai estar coordenando. Por favor, nos dê tua bênção também sobre nossas famílias, para que possamos abençoar os outros. É isso que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, fiquem todos à vontade. Já vamos diretamente para o estudo. Quando vocês quiserem comentar, falar alguma coisa, fiquem bem à vontade para levantar a mão e fazer a participação. Também, se quiserem ligar a câmera, podem ficar à vontade. E os próximos momentos estão com o Roberto, nosso amigo Roberto do canal Caráter Cristão, vai estar dirigindo aí hoje pra gente. Deus te use, Roberto. Fala, pessoal. Uma alegria estar aqui com você. Você tá travando, Bela. Acho que travou. Bom, alegria aqui estar com vocês novamente, para honra e glória de Deus, né? Foi imbuído a mim passar esse tema 10, que é um baita de um tema, né? Abraão. É muita coisa para falar de Abraão, então acho que a Bela, por isso que já foi rapidamente aí, né? Eu vou tentar ser o mais rápido, vocês sabem que nem sempre eu consigo, mas vamos ver. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para facilitar, para a gente tentar seguir um roteiro aqui. Vocês me avisem se está tudo certo aí, porque eu estou na casa do meu pai, é na roça, a internet aqui não é. Acho que ele caiu, né? Voltou, Roberto. Estamos te vendo agora. Tô na casa do meu pai, combinou bem para eu vir para cá, que é uma roça complicada. Vocês estão conseguindo ver a. Para mim não está aparecendo. A Porque gente qualquer estava coisa vendo a eu. apresentação, mas agora sumiu. Agora voltou. Ai, beleza. Bom, vamos tentar indo. Coisa para alguém me ajudar. O Matheus talvez possa me ajudar a passar os slides, qualquer coisa, tá? Vamos tentar assim. Se não der, eu mando para ele rapidinho e ele me ajuda aí. Bom, nós sabemos bem como que é a questão de Abraão. Aqui é um resumo, né? E para a gente ter um panorama maior, é bom que vocês também leiam o Patriarcas e Profetas, os 3 capítulos, né, do 11 ao 14, que vai falar ali sobre a história de Abraão, tá bom? Acho que é o 11, o 12 e o 13. O 14 já é Sodoma, né? Então, 11, 12 e 13, tá bem? Então, a gente vai trazer algumas coisas desses elementos também. Eu gostaria de iniciar com vocês com um texto bíblico lá de Gênesis 12, que diz o seguinte, Gênesis 12, verso 1. Eu coloquei o título aí como Abraão, o chamado e a idolatria. Nós vamos iniciar primeiro falando sobre essa parte da idolatria, porque pesquisando dessa vez, né, porque já é a segunda vez que eu faço o estudo bíblico, o ano bíblico série de conflitos dos séculos, e agora, quando eu estava estudando para passar para vocês,
que eu me atentei a um detalhe. Eu gostaria de passar ele e ver se vocês concordam com isso. Aqui diz o seguinte, Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor havia dito a Abrão, sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Nós vamos ver, né, logo no primeiro parágrafo desse capítulo, onde diz que o Senhor escolheu Abraão para cumprir sua vontade. Ele foi instruído a deixar a sua nação idólatra e se separar de seus parentes. O Senhor tinha se revelado a Abraão na sua juventude, dando-lhe entendimento e preservando-o da idolatria. Então, o que eu vejo nesses primeiros pontos aqui? Eu gostaria até que depois vocês corroborassem com o que a gente vai tentar expor aqui nesse primeiro parágrafo. Vocês veem que Abraão vem da descendência de Sem, que é a descendência de Deus, certo? Sem ficou com essa incumbido, né, vamos assim dizer, de ser a descendência que levaria o evangelho, né, ao restante dos povos. Só que aqui está dizendo que dentro de Sem, dentro dessa descendência, havia já idolatria. Ok? E que mesmo dentro dessa descendência, Deus separou Abraão para ser alguém que faria a vontade de Deus dentro dessa idolatria. Então, havia idolatria e Deus falou, ó, sai do meio dessa idolatria, sai da tua parentela, porque você não está conseguindo, você não vai conseguir se manter muito tempo aí, então sai para você fazer uma obra para mim que vai ser extraordinária. E aí me veio na mente uma coisa, que Abraão era um remanescente. E veio isso na minha cabeça hoje de manhã, quando eu estava revisando, pesquisando, que eu falei, olha, não parece igual a gente, porque a gente está no meio de uma igreja que é a igreja que tem que levar a verdade, o evangelho a todo mundo. Dentro dessa igreja tem muitos problemas, naquela época era idolatria, hoje são outros tipos de idolatria, mas continua sendo problemas diversos, e nós somos, ou melhor, nós devemos ser Abraão e continuar fazendo a vontade de Deus no meio disso tudo. O ponto é que muitas pessoas vão usar esse texto para dizer, então a gente tem que sair dela, né? Porque Deus pediu para sair dela, foi o que já falaram para mim. Mas aí vem um detalhe, porque o remanescente fiel, ele não vai sair, ele permanece. Então, tem aqui eu vejo como teve um rapaz que falou alguma coisa no IAG essa semana, que ele estava fazendo uma live e ele falou uma coisa, alguma coisa, intertextualidade, alguma coisa assim, que não é a mesma coisa, mas tem um elemento ali que nos ajuda a entender alguma coisa. E veio na minha cabeça que Abraão era um remanescente. Ele, no meio da podridão ali, que estava toda aquela descendência de Sem ali, Deus separou ele, manteve ele fiel e falou, agora você vai sair daí para fazer uma obra que vai ser extraordinária. E agora eu queria saber de vocês o que vocês pensam com relação a isso, se vocês veem mesmo alguma coisa nesse sentido de que Abraão, de fato, olha aqui, parece mesmo que ele tem alguma interligação conosco como igreja, como pessoas que precisam se manter fiéis mesmo nos problemas que a gente vê, porque não é cego. Também não dá para a gente ser cego, né? A gente está vendo esses problemas, mas Deus quer que a gente permaneça firmes e fortes, sendo como Abraão. Alguém que está dentro do problema, mas se mantendo fiel, firme. Alguém teria alguma coisa? Alguém quer comentar? Não estou vendo aqui, não. Deixa eu ver se... O Lucas. O Lucas, isso. Lucas E o e Matheus depois também depois. O Matheus levantou primeiro. Matheus, pode falar então, amigo. Então, de fato, né? Quando a gente lê aqui, ó, acho que vai ser no fim, antes do vacilando nas promessas de Deus. Pega e diz: como os filhos de Noé eram justos, foram preservados na arca com seu justo pai. Então a gente vê que os filhos de Noé foram salvos não por causa que o pai deles era justo, mas porque eles eram justos. Só que a gente vê que do mesmo modo eles entram em apostasia.
Os dois deles, né, Cã e Jafé, simplesmente faz a vontade deles, começa a idolatria deles. Então, de fato, se a gente sempre vê que daquela descendência justa, alguns acabam se apostatando. No caso da história dos filhos de Noé, foi 2/3 deles, né? E então, de fato, isso só não está falando só agora, não. Durante toda a lição, todo isso eu percebi muito na história da redenção. Sempre está falando, né, mas sempre deixa muito claro sobre como que o povo de Deus deve se afastar do pecado, né? Fala muitas histórias diferentes. A gente vê isso durante a história do tempo todo. Então, a necessidade da gente se afastar do pecado e de quem nutre o pecado é gigantesca. Só que quando a gente fala se afastar do pecado, se afastar de quem nutre o pecado, se afastar daqueles que vivem em pecado, a gente não está literalmente falando para não ter contato algum com eles. É simplesmente a questão da convivência. A convivência contra aquelas pessoas que continuam praticando o pecado, continuam vivendo uma vida ímpia, deve cessar. A gente tem que cuidar muito com quem a gente convive, com as pessoas que a gente convive. Porque se até Abraão, que tinha fé de Abraão, nessa época ainda não tinha tanta fé, mas ainda assim já era um homem extremamente justo, extremamente fiel a Deus. Ele foi orientado a afastar daquela convivência pecaminosa dos parentes dele e tudo mais. Imagina a gente, então, o quanto a gente está refém, ainda mais no mundo de hoje. Lucas? Você tinha feito essa analogia, né, tipo, das duas partes, né, tipo, de Abraão em relação com a igreja hoje. Eu fiquei meditando agora, né, porque eu não tive tempo, assim, suficiente para poder meditar nesse assunto da descendente de Abraão. Eu meditei mais em outra vertente, mais aplicável pessoalmente. Aí eu percebi uma coisa interessante até, dessa forma que você pensou, né? Hoje a gente vê que existe essa tendência de alguns saírem da igreja, né? Ou até mesmo apartarem da promessa de Deus. Porque, como você fez essa analogia, que Deus vai usar a sua igreja, mesmo estando no estado assim de queda, né? De prestes a cair, e ela não cai, mas Deus vai cumprir sua promessa através dela. Então, não adianta a gente se apartar da promessa e querer que se cumpra em outro método, assim, vamos supor assim, não viável, né? Não assim, deixado claro, porque o Espírito de Profecia é claro, deixa bem claro que se não fosse pelo meio do meio utilizado pela igreja, ele usaria também outros meios, né? E claro que a gente sabe que tem um plano B, talvez, né? Tem muitos que falam que existe um plano B, mas eu venho ainda estudando sobre isso para saber se de fato existe um plano B e se o plano A de fato vai falhar, né? Porque Deus, quando ele fala uma coisa, ele não muda. Então, se ele falou que a igreja de Cristo, né? O remanescente fiel, que não é uma. Eu digo que não é uma instituição, porque nos últimos tempos não vai haver igreja institucional, vai ser um povo fiel à palavra de Deus. É isso que a igreja prega hoje. Nossa igreja ela exalta a Bíblia como a verdade, né? Não é a igreja que, que, que tem a verdade, é a verdade que tem, né? A igreja em suas mãos. Então, a gente tem que ver que Deus vai cumprir a sua promessa, independente é, dessas formas, né, que vem ocorrendo hoje aí. Mas a gente sabe que o poder de Deus, a promessa dele não falha. E a gente vai caminhando, né, confiando na Bíblia, confiando nas verdades que está escrito, porque é triste, às vezes, a gente confiar somente no homem e a gente acaba se decepcionando, né? Ou até mesmo em outros métodos aí. Mas o importante é que Deus não falha, a palavra dele vai se cumprir. Achei interessante essa parte aí dessa analogia de Abraão com a igreja hoje, né? Tem um pouco a ver. Obrigado, Lucas. Muito bom. Eu não estou conseguindo, ô, Belinha, ficar mexendo aqui, então se alguém levantar a mão, você me dá um. Vocês podem me brecar aí, tá bom? Pode Aqui deixar. eu já li aqui para vocês o primeiro aí, tá? Eu peguei a versão do aplicativo. Aí entra aquilo que a Bela falou. Às vezes aqui no livro está cortado, no aplicativo está junto, tá? Então vocês podem verificar isso aí.
Mas o que eu acho interessante também é que o seu caráter era marcado pela integridade, generosidade e hospitalidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais além. O que eu gostaria de pontuar para vocês é justamente o que vai, pelo menos para mim, foi uma coisa bem interessante. Lá em Patriarcas e Profetas, página 80, terceiro parágrafo, diz que Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior, a influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a o seu servo. Agora que Abraão estava em sentido especial ligado ao céu, devia habitar entre estranhos, seu caráter devia ser peculiar, diferindo de todo mundo. Para mim, isso é claro um remanescente, porque é para isso que a Igreja Adventista foi instituída. Então, eu coloco. Agora vocês vão entender o que eu queria dizer. Quando eu disse que, para mim, é muito claro que Abraão tem um tipo de remanescente, assim como nós, adventistas. Porque os adventistas saíram dela. Vocês sabem bem que em 1843 teve o Sai dela, povo meu, certo? Não se cumpriu totalmente, vai se repetir novamente, mas teve um Sai dela, povo meu, onde mais de 50 mil pessoas adentraram o movimento para esperar Jesus voltar. E, infelizmente, depois do desapontamento, só ficou 50 pessoas, tá? Mas teve esse Sai dela, povo meu. O movimento adventista do sétimo dia era Abraão saindo dela, tá? Sai dela. Então, agora, novamente, vocês podem ver que tem tudo a ver que nós, de fato, temos algo em relação a Abraão. Então, não está falando para nós sairmos do meio do adventismo. A gente já fez isso desde 1844, onde o pessoal saiu dela. E agora, assim como Abraão deveria ser um caráter peculiar, diferenciado de todo mundo, o adventista do sétimo dia deveria ser o mesmo, um caráter peculiar, diferente de todo mundo. E, infelizmente, a gente não está vendo isso tanto hoje como a gente gostaria de ver, mas talvez o próprio erro esteja em nós mesmos, né? Não vamos se eximir da culpa. Aqui eu gosto de falar sempre nós no geral. Então, quando eu falo adventista do sétimo dia, eu estou falando de todos nós, tá? Porque todos nós possivelmente estamos falhando em algum ponto, e aí é muito mais fácil jogar a culpa no vizinho do que colocar em nós. Então, tudo que a gente está falando aqui, leve-se para a sua vida. Porque se um de nós começarmos a melhorar, vai influenciar o segundo, o terceiro, logo vai ter um grupo, assim como o Zoom é uma bênção, onde jovens estão querendo avançar no estudo da palavra, estão querendo aprender de fato, não querendo debater, mas sim aprender para avançar a sua vida espiritual. Por isso que eu amo muito esse grupo, foi uma bênção aí da Bela e do Enzo, proporcionar isso para nós, porque é de fato isso que tem que ser feito, tá? Então, assim como Abraão saiu da parentela para ter um caráter peculiar, diferente do mundo, e fazer com que esses estranhos se mobilizassem a ser um cristão, é a mesma coisa que Jesus pediu para nós desde 1844. E eu acho interessante que a gente vai ver alguns pontos aqui de Abraão, que Abraão ele era um exemplo. Servos de Abraão consideravam ele como um rei, um pai, alguém assim de outro mundo, tá? Então ele tinha um exemplo de cristão, assim como eu e você precisamos ter. Eu vi que a Bela levantou a mão aí. Pode falar, Bela. Eu queria salientar que eu achei muito interessante você falando que era para eles se separar, né? Aqui no comentário da Bíblia Legado diz assim: desejava, falando de Deus, né? Desejava moldá-lo de acordo com seu próprio modelo, desejava ensiná-lo de acordo com o seu plano. Aí continuando fala: devia ser ensinado a ordenar seus filhos e sua casa depois dele, de modo que guardassem o caminho do Senhor e fizessem justiça e juízo. Esta é a obra que Deus quer que façamos. Deseja que compreendamos como governar nossa família, como controlar os filhos e como ordenar nossa casa para que guarde o caminho do Senhor. Então aqui fala que esse era o plano de Deus. O plano de Deus para Abraão é que ele ordenasse a sua casa. Eu achei isso muito interessante. Porque quando eu li essa parte no Patriarcas, eu fiquei bem impressionada com esse modelo patriarcal que a gente vê ali a partir ali a partir de Abraão. Porque aqui no Patriarcas, no capítulo Abraão em Canaã, eu achei muito interessante que fala que ele tinha uma grande responsabilidade, que ele estava educando chefes de famílias.
E eu acho muito interessante que depois disso, Deus ele passa a fazer o plano de ação dele com famílias. Ele pega Abraão e faz ele preparar famílias, 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 porque na realidade a influência de uma família é muito forte, né? Então eu acho isso muito impressionante. E aqui fala desse sistema de governo patriarcal, aqui no Patriarcas fala. Abraão se esforçou para perpetuar esse sistema de governo patriarcal, uma vez que ele favorecia a conservação do conhecimento de Deus. Era necessário aproximar os membros da casa para que fosse edificada uma barreira contra a idolatria. Então, eu achei muito impressionante que o plano de Deus ali para Abraão, e eu creio que para nós também, aqui como fala, né? Aqui é de mensagens escolhidas, que está na Bíblia Legado. Fala que é essa obra que Deus quer que a gente faça também, né? Essa obra nas famílias. E a gente vê ali a forma de educação dos filhos de Abraão. E eu acho muito interessante que a gente deve ter isso em mente. A gente está educando chefes de famílias. E é muito importante. E muitas vezes isso a gente tem falhado dentro da igreja, né? Nós como famílias. Porque muitos jovens têm se perdido pelo caminho, né? Os filhos se perdem muitas vezes pelo caminho. E se a gente tivesse, eu acho que, não sei se vocês estavam comentando com outros do passado, se nós, como adventistas do sétimo dia, conseguíssemos apenas segurar os nossos filhos, digamos assim, né, nos caminhos de Deus, já seria uma coisa muito grande, porque os nossos filhos muitas vezes têm se perdido. E esse é o plano de Deus para nós, né? Que a gente consiga trabalhar na família para perpetuar o conhecimento de Deus na terra. Mateus? Acho que o Mateus levantou a mão. Sim, e fortalecendo essa ideia do remanescente e tudo mais, né? Lá no Patriarcas e Profetas, na página 80, 81, na vocação de Abraão, pega e fala o seguinte: ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder de modo que fosse compreendido por seus amigos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente e seus intuitos e ações não eram entendidos por seus parentes idólatras. Então a gente volta para aquilo. Em diversas horas, em dias e ocasiões da nossa vida, a gente também não é compreendido pelos nosso povo, pelos nossos. Os nossos não compreendem o nosso proceder. E isso em diversas partes. A gente vai falar de veste, mas e aí os nossos não entendem o que a gente está falando. A gente vai falar sobre inspiração e os nossos não entendem do que estão falando. A gente fala de música e os nossos não entendem do que a gente está falando. Simplesmente porque, como diz aqui, né, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, do mesmo modo que Abraão tinha uma vocação e um chamado para poder fazer a diferença, a gente também tem. Então, do mesmo modo que Abraão era admirado pelas pessoas, era admirado pelos seus amigos, mesmo os seus amigos sendo idólatras, a gente também tem que ser do mesmo modo. A gente deve ser admirado pelas pessoas da nossa igreja, mesmo as pessoas da nossa igreja não concordando com a gente. Isso é uma responsabilidade que a gente tem, né? Exercer uma influência para o bem, vamos falar assim. Roberto, a Maravilha. Kelly tá como levantada. Pode falar. Mas... Ah, ela... Acho que não. Acho que não, Ela acho que baixou. baixou. Bom, eu queria que vocês abrissem agora lá em Hebreus 11, né? Na verdade está aí na tela aí, né? Só para que a gente possa ler. Aqui diz que pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos, com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele na mesma promessa. Tem um texto do irmão White, eu acho que a gente vai até ler aqui, se eu não me engano, que diz que essa prova não foi uma prova fácil para Abraão, tá? Porque era uma prova assim muito complicada. Ele saía, ele tinha tudo ali, ele tinha os seus amigos, tinha os seus familiares, tinha as suas posses, e ali ele teve que obedecer a Deus, sair para um lugar onde ele nem sabia se ele poderia comer, se ele não ia comer, se ele ia ter posse, se ele ia ter isso, se ele ia ter aquilo. E quando ele sai, ainda tem uma fome, né? Que aí ele teve que ir para o Egito e etc. Então a gente vê exatamente tudo parecia que Abraão não estava fazendo a melhor escolha, mas pela fé ele permaneceu firme e peregrinou na terra da promessa. E eu gostaria de... Agora eu vou fazer
um geral aqui dessa parte dos vacilando e depois eu deixo vocês falar. Qualquer coisa vocês vão anotando aí o que vocês vão falar, tá bom? Só para a gente tentar correr o quanto antes aqui, beleza? Então vamos lá. Vacilando nas promessas. Primeiro nós vamos ver a promessa, depois nós vamos ver aqui alguns vacilos que Abraão cometeu, tá bem? Para que vocês possam entender. O Mateus acabou de dizer que ele não era tão pai da fé ainda assim, né? E isso fica muito claro porque ele vacilou por muitas vezes e a gente vai chegar lá e entender quando de fato ele entendeu o que era ser um remanescente verdadeiro, tá? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Então, ó, lá em Gênesis 12, 2 e 3, diz o seguinte: E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Muito bonito essa parte, né? A gente vê que, de fato, Abraão hoje tem um nome muito grande a ser falado, a ser mesmo estudado. É um homem que deveria ser muito mais comentado, falado mesmo. Mas vamos ver já, porque logo quando ele sai, porque ó, eu quero que vocês prestem atenção no sentido do seguinte: Deus falou para Abraão, sai do teu povo. Abraão fez o quê? Obedeceu. Então isso foi um acerto. Olha, Abraão está fazendo a vontade de Deus. Agora vamos ver que logo em seguida de ele sair dessa parentela e ali começar a ir para o Egito, passou fome e aí teve que ir para o Egito para não ficar com fome. Olha o que acontece. Gênesis 12, você viu que ele recebeu ali em Gênesis 12 mesmo no início para ele sair da parentela. Poucos versos em seguinte, diz aqui: Dize, suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. 2 pontos que eu peguei aqui nesse texto. O primeiro é, vocês sabem bem aqui que era uma falsa, não era era uma mentira branca, vamos dizer assim, né? O pessoal fala que branco pode, né? Não pode. Porque se Deus liberasse a mentira branca, a inveja branca, essas coisas tudo branca, ele não teria dado um fuzuê aí nessa situação, certo? Então, ele falou uma meia mentira, que é como Satanás costuma agir, e mais, ele colocou a sua vida em Sara e não em Cristo, tá? Então, aqui ele fala, ó, por você, Sara, eu vou me manter vivo. Olha que coisa, né? Isso, Abraão, é um dos primeiros vacilos aí de Abraão que a gente vê. Tá? Eu vou mostrar outros para vocês e depois vocês podem vir comentando comigo. Ellen White, comentando sobre isso no Patriarcas e Profetas 84, primeiro parágrafo, diz que durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime, tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Por que isso? Porque ele tinha aceitado fazer a vontade de Deus. Deus falou, sai da tua parentela, e ele não se titubeou, ele saiu. Só que quando ele foi colocado, pressionado na primeira vez, o que acontece? Ele já não está com aquela fé que ele logo deu quando aceitou sair da sua parentela. E aqui diz que logo isso ele deixou claro ali. Aí depois disso ele vai fazer um outro acerto no capítulo 13. Agora ele vai fazer mais um acerto. Abraão ali viu que estava muito problemático entre ele e Ló. Os servos deles estavam brigando e Abraão gostava de paz. Ele era alguém que prezava pela paz. E Abraão então chega em Ló e diz, ó, que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está esta terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então irei à direita. Se apartares para a direita, então irei para a esquerda. Vocês sabem bem que Abraão ele era mais velho e ele tinha tudo para escolher onde ele queria. Mas Abraão, ele demonstrou humildade e ele demonstrou aquilo que eu e você precisamos demonstrar, de pensar no próximo antes de nós mesmos. Então, por isso que eu coloquei aí como um acerto. Abraão, ele poderia pensar no lado dele, falar, não, eu que vou, eu sou mais velho, eu
eu que trouxe ele e tal, então eu que vou escolher. Mas não, Abraão pensou no próximo, pensou no seu sobrinho, ao invés dele mesmo. Mas logo em seguida, falando sobre isso lá no 87, terceiro parágrafo, diz que não considerava sua religião como um tesouro precioso a ser guardado cuidadosamente e unicamente desfrutado pelo seu possuidor. A verdadeira religião não pode assim ser tida, pois tal espírito é contrário aos princípios do evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder sua luz, a luz de sua presença, ou aquela luz que se enfraquece. O que esse texto quer dizer para mim e para você? Abraão, ele não tinha aquele negócio, ó, eu tenho a verdade, então tá ótimo. Se o outro não tem, o problema é dele. Não existe isso em Abraão. Abraão, ele possuía as verdades e ele não fazia isso como um tesouro para ele. Ele passava às outras pessoas. É o que a Bela acabou de dizer, que ele construiu muitas famílias funcionais para que o evangelho fosse mais amplamente pregado. E a Ló foi uma desses, né? Porque Ló, por mais que ele não conseguiu manter a sua família como deveria, ele pelo menos se salvou. Ele pegou lições de Abraão mesmo fazendo depois as coisas erradas, mas por quê? Porque ele foi influenciado numa cidade, que a gente vai chegar lá mais para frente. Mas se ele tivesse permanecido nos locais onde Abraão sempre permaneceu, que foi em tabernáculos, por isso que eu deixei bem grifado no texto da Bíblia, que ele ficou em tabernáculos, ou seja, Abraão não foi para a cidade, ele permaneceu ali fazendo, né, montando suas tendas, onde ele passava. Se talvez Ló tivesse feito isso, talvez não tivesse perdido a esposa e as duas filhas para o erro, tá? Mas isso é um ponto avante. Gostaria de mostrar para vocês uma outra promessa, porque Deus, então, ele reafirma a promessa de novo com Abraão, depois de ele ter caído por alguns pontos. Ele caiu, depois ele levantou, aí ele foi no capítulo 14 salvar Ló, né? Ló escolheu a cidade, deu todo um problema para ele, foi preso, teve um monte de problema, Abraão foi lá e salvou Ló, tá? Aí no capítulo 15, Deus vai reafirmar essa promessa para ele. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhes disse: assim será a tua semente. O que estava acontecendo ali? Anteriormente desse verso 15, do verso 5 aí do capítulo 15 de Gênesis, Abraão estava questionando Deus: olha, eu não tenho herdeiro, Senhor, vai ser o Eliezer da minha casa, né? Que é um outro rapaz que vocês podem pegar aí, nós não vamos poder falar sobre ele, mas Eliezer era alguém que tinha Abraão como exemplo, né? Porque isso eu acho que o Mateus vai falar semana que vem. Então, isso é interessante você entender que o Eliezer, ele via Abraão como exemplo, porque ele orou a Deus, ele pediu a Deus para conseguir fazer o que Abraão tinha pedido, conseguir uma esposa da idolatria, fora dos lugares ali. Então, Gênesis 15, verso 5, inclusive, tem um link muito precioso com Romanos 4:3, aonde diz: pois o que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Isso se chama aquela parte da justificação. Você acredita e é imputado você justo mesmo você ainda na caminhada para conseguir ser de fato a justiça de Cristo. Então ele te imputa justiça e aqui foi imputado justiça para Abraão. Abraão, então, foi imputado a justiça nele, mas a gente vai ver que, mesmo imputado justiça, olha o que aconteceu. Antes eu vou ler esse texto do irmão White, o Senhor intentava provar a firme fé e confiança de Abraão nas promessas que ele fizera. Tá? Então, tudo o que aconteceu com Abraão, meus irmãos, foi Deus provando que a doutrina da prova, que o nosso irmão Henderson deixou muito claro, tá? Num estudo, até se vocês não assistiram, assistam, tá? As 7 últimas palavras de Jesus ali na cruz, e uma delas ele explica a doutrina da prova, que está lá no canal do nosso amigo aí, do Rosa, e também eu coloquei no meu canal também, tá? Que é muito importante. E aqui vai ter mais um vacilo de Abraão logo depois disso, e esse vacilo causou todo o problema. A Ellen White deixa isso claro. Se misturar com Agar fez com que ele passasse pela prova de entregar Isaac. Quase mataram o seu filho, tá? Então, aqui diz que Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sara.
Agora não dá. Aí diz o seguinte: Abraão ouviu a voz de Sara. E é interessante que Abraão, ele é quem manda ali, né? Ele é o patriarca. Ele, no fim, a Sara deu a ideia para ele, mas Abraão podia falar: não, eu não concordo com isso porque é assim, 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 assim. A gente viu aqui, eu não falei para vocês, mas a poligamia já era algo normal ali naquela época, mas não para o povo de Deus. Por quê? Porque Deus não deixou Adão, por exemplo, ter mais de uma mulher. Era só Eva e ponto. Então Deus sempre foi contra isso. E aí ele mostra mais uma vez que era contra, porque ele não foi a favor disso. Mas Abraão aceitou a Sara. E Ellen White comenta o seguinte: se Abraão e Sara tivessem esperado em confiante fé no cumprimento da promessa de que teriam um filho, muita infelicidade teria sido evitada. Olha isso. Muita infelicidade. Porque isso causou um problema muito grande. Até hoje, na faixa de Gaza, é briga entre ismaelitas e a parte de Isaac. Até hoje, né? Os árabes e o povo de Israel brigando por algo que aconteceu no capítulo 16 de Gênesis. Depois disso, mais uma vez ele vai cair. Em Gênesis 17:17, Deus vai lá de novo falar com Abraão a questão da promessa. E aí ele diz o seguinte: então Abraão caiu sobre sua face em rio. Esse rio, no hebraico, a palavra usada para esse rio é gargalhar de Deus. E disse no seu coração: nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 99 anos de idade? Ou seja, Abraão questiona Deus: Senhor, você não está falando sério, né? E ele ri de Deus. E não só isso. Nath, muta aí o microfone, por favor. E não só isso. No Gênesis 18:12, Sara vai fazer o mesmo. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? Então vocês... Natália, tá aberto o microfone aí. Ou senão a Bela muta pra gente. Então, ó, vocês veem, aqui eu estou mostrando alguns vacilos, mesmo depois de imputado justiça em Abraão. Olha os vacilos aqui acontecendo. Ou seja, a gente não pode considerar Abraão pai da fé ainda. Tá? Isso é bem claro. Porque ele falha muitas vezes nesse quesito fé. Tá? Depois disso, ele vai fazer mais um acerto, que é o de Hebreus 13, verso 2, onde diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Ou seja, aqui é Paulo falando justamente sobre Abraão, porque vem 3 anjos, vocês sabem bem, Ellen White vai deixar claro que um deles, inclusive, era Jesus, e Abraão era alguém que hospedava bem as suas visitas. Ele fazia muito bem esse papel, que é algo que nós, como adventistas, também devemos ter. Ser muito bons na hospitalidade, mostrar Jesus para essas pessoas nos mínimos detalhes, tá? E isso Abraão fazia até muito bem. E Ellen White comenta que Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mas mal supondo que entre eles estava um a quem poderia adorar sem pecado, ou seja, só pode ser Deus. Mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Então vocês vejam aqui que um ali era excepcional, era o próprio Cristo. Abraão não pediu simplesmente uma vez, mas muitas vezes, tornando-se mais ousado ao serem satisfeitos seus pedidos. Continuou até obter certeza de que, se mesmo 10 justas pudessem achar-se nela, a cidade seria poupada. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque depois de ele acertar na hospitalidade, ele é um intercessor. Ellen White comenta que ele era um tipo ali, mostrando um tipo de Cristo, porque Cristo é o nosso intercessor, e ele ali estava tendo o espírito de Cristo, de interceder por aquele povo, aquela cidade. Infelizmente, não tinha nem 10 pessoas, e a cidade então foi destruída, né, pelas suas próprias causas, tá?
Aqui também vai falar sobre Ismael. Ismael participou dos sentimentos de sua mãe. Aqui eu vou parar. Eu vou dar uma parada para ver o comentário de vocês, porque agora a gente vai entrar na parte de Agar. Eu só queria mostrar para vocês aqui que teve vários vacilos e acertos, ou seja, Abraão era como muitas vezes eu e você, tá? Nós estamos alto, aí daqui a pouco a gente comete algo, aí depois a gente sobe, a gente vai, a gente tem altos e baixos. Foi imputado em você justiça, mas você e eu precisamos avançar nessa santificação para aí sim obter a justiça final, que é a justiça de Cristo. E foi exatamente esse percurso que Abraão começou a escalar. Então eu só queria mostrar aqui para vocês que eu e você e Abraão temos muito similar. Muito assim. Se você estudar a história de Abraão, você vai se ver muitas vezes ali. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está, outra hora a gente está bem, uma hora a gente não está. A gente precisa ser o remanescente, assim como Abraão foi. A gente precisa ser hospitaleiro, a gente precisa ser exemplo para as pessoas ao nosso redor. Então, tudo isso são coisas que Abraão veio nos ensinando a fazer e não fazer. Deixa eu ver aqui se alguém levantou, porque eu falei demais. Mateus, e se alguém mais quiser, levantem a mãozinha, tá bom? Então, realmente teve bastante coisa interessante para comentar sobre. E a gente vê que Sara, né, Sarai ainda, no caso era Sarai, né? A gente vê que Sarai, quando ela duvida, ela pega e ainda joga a culpa do sofrimento e da desilusão dela em Deus. Ela pega e fala: Deus não quer que eu engravide, Deus não me deixou engravidar. Então você pega e faz isso. A gente vê que eles todos, no caso, ainda estavam no caminho de começar a ser perfeito, né? Nenhum deles eram ainda. Eles, como já foi dito, viviam a vida de uma montanha-russa. Abraão, todo mundo deles lá, era uma montanha-russa constante na sua vida cristã. E muitas vezes eu lembro de uma lição que teve esse exemplo, e eu até peguei e não achei correta, eu debati sobre ela lá na escola sabatina, porque mostrou que a vida cristã era assim, era cheia de altas e baixas, que essa era a vida cristã, e altas e baixas. Só que não, né? A gente vê que a vontade de Deus para a nossa vida não é uma vida com altas e baixas, e sim uma vida de constante progresso, de subida contínua, sem ter essas quedas desnecessárias. A gente vê uma coisa muito interessante que Abraão, ele durante grande parte da vida dele, ele simplesmente buscou a justiça própria. A gente vê isso constantemente nisso, né? Porque a lição pega e fala aqui, a lição não, o História da Redenção diz aqui, né? Nisso, ambos mostraram a falta de fé e de completa confiança no poder de Deus. Por ter ouvido a voz de Sara e tomando Agar como esposa, Abraão falhou em resistir à prova de sua fé no ilimitado poder de Deus e atraiu sobre si e sobre Sara muita infelicidade. Então a gente vê que a todo momento, quando ele tentava usar da força dele, ele caía. Quando ele achava que, não, Deus vai fazer o que ele prometeu, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer do meu jeito. Eu tenho o meu papel nisso, e o meu papel é fazer algo que não é a vontade de Deus, que não é o que Deus pediu para mim. Só que na cabeça dele fazia muito sentido. E a gente vê que muitas vezes a gente faz isso. A gente acha que a gente sabe o jeito certo de agradar a Deus. Então a gente pega e faz a nossa justiça própria. A gente oferece a nossa oferta, não a oferta que Deus pede. E Abraão e Sara cometeram os mesmos erros, né? Abraão e Sara cometeram os mesmos erros a respeito disso. Então a gente vê que de fato eles eram, como já foi dito, como nós é hoje. Só que isso não era algo bom. Essa vida de constante alta e queda não era algo bom. Deus não queria pessoas que tivessem altas e quedas constantes, porque isso não seria para honrar o nome de Deus. Essa ideia de alta e queda, alta e queda, não serve para honrar o nome de Deus. Unicamente a justiça de Cristo na gente que pode honrar o nome de Deus, né? Muito bom, Mateus. Exatamente isso. E é interessante o que o Mateus falou, porque isso fica claro a partir do momento em que Abraão vai passar por várias provas, tá? Se fosse normal Abraão ficar caindo e descendo, Deus não precisava ficar colocando provas para que ele acertasse, entendeu? Se é algo assim que a gente não vai conseguir vencer mesmo, a gente vai ficar caindo e descendo, caindo e descendo, caindo e descendo, para que vai ter prova? Não precisa de provas, a gente vai ficar caindo e descendo mesmo. Então aqui deixa muito claro que várias vezes a prova vinha para que Abraão voltasse ao prumo, voltasse a fazer a coisa direito.
Então, e a parte de Agar, que a gente conversou aqui, foi a parte pior de todas, né? De todos esses altos e baixos. O pior alto e baixo de Abraão foi ter aceitado a poligamia dentro da sua família, porque a gente sabia que ele era um exemplo de família, um exemplo familiar, um exemplo para as pessoas, e isso bateu muito forte nesse quesito. E mostrou muita falta de fé no que Deus falou por 3 vezes para ele, né? Deus já tinha falado para ele que ele ia ser uma grande nação, repetiu isso, voltou a falar e ele foi lá e fez mesmo assim. Mostrando isso, logo depois, Agar teve aqueles problemas, porque Isaac nasceu, porque os anjos, né, Deus falou para ele, ó, você vai ser mãe, e acabou, tá? E aí, acontecendo isso, Isaac nasceu, e aí causou todo o problema. Ismael participou dos sentimentos de sua mãe, irou-se por causa do contentamento manifestado pelo nascimento de Isaac. Ele desprezava Isaac, pois imaginava que seria preferido a ele. Sara viu a disposição manifestada por Ismael contra seu filho Isaac e ficou grandemente chocada. Então agora Sara começa a colocar a mão na consciência e fala, olha, o que eu fui fazer? Né? Como que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer isso? E ela começou a ficar chocada com tudo isso que estava ocorrendo. E aí vem um outro vacilo. Antes de toda a prova, que é a prova maior, que foi a prova que a gente vai ver aqui textos maravilhosos sobre essa prova, que para mim foi uma da... Tirando a de Jesus morrer na cruz, essa prova de Abraão é a mais linda da Bíblia. Ainda mais depois que eu fui pai, tá? Então, de longe. Então, aqui tem um último vacilo dele, e depois desse vacilo você não vai ver mais vacilo de Abraão. Tá? Esse foi o último vacilo de Abraão registrado. Diz o seguinte, Abraão disse de Sara, sua esposa, ela é minha irmã, e Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Aqui, novamente, Abraão cai no mesmo pecado. Lembra que ele já tinha feito isso lá no Egito com o faraó? Agora ele vem e faz isso com o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Então, novamente, Abraão fala, olha aí, de novo, Abraão, falta de fé. Então, Abraão vai, acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. A partir do capítulo 20, que foi o erro, assim, o vacilo final, vamos então para a parte mais importante desse capítulo, depois de tudo que a gente viu aqui, que é justamente a maior prova de fé. Gênesis 22, verso 2, diz o seguinte, essa é a prova final ali, a prova dos 7, vamos dizer, a prova dos 9, né, como diz. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada, sobre um dos montes que eu te direi. Agora vamos lá. A gente tem que colocar todo um contexto aqui, que vocês já sabem, né? Então não vou ficar adentrando cada detalhe. O fato é que Isaac, antes de tudo para essa prova aqui, porque agora a gente vai falar de Isaac um pouco e de Abraão, Isaac, ele tinha sido já começado a ser afligido por Ismael, tá? Eu não vou entrar nos méritos agora daquela questão de 430 anos, mas eu tenho muitos indícios de que desde o momento em que Ismael começa a afligir Isaac, já começa a se contar os 430 anos, tá? Porque senão não bate a ideia de você colocar José, não vai bater, tá? Mas isso é um outro estudo para uma outra ocasião. Mas o fato é que Ismael já começa a afligir Isaac, que é o descendente da promessa, que é ali dele que vai iniciar todo o processo do povo de Israel, tá? Então, aqui diz que se Deus tivesse não, aqui não. A doutrina da prova. Aqui diz o seguinte, antes de a gente avançar aqui, deixa eu ver. Antes de ir para esse texto, eu queria que vocês vissem o parágrafo que está a maior prova de fé. Diz o seguinte, novamente o Senhor desejou provar a fé de Abraão mediante um teste terrível. Se ele, olha aqui, ó, se ele tivesse suportado a primeira prova pacientemente, esperado que a promessa fosse cumprida em Sara e não tivesse tomado Agar como esposa, não teria sido sujeito à mais rigorosa prova jamais requerida de um homem. Então aqui deixou claro para vocês que o problema todo não é aqueles quedinhas, não. O problema foi Agar, foi ele ter, de fato,
ouvido Deus falar 2 vezes a promessa e ele mesmo assim dizer, não, eu não acredito em Deus. E ele foi lá e fez do jeito dele, ao jeitinho brasileiro, como eu costumo dizer. Ele fez o jeitinho brasileiro dele e arrumou um jeito de arrumar ali alguém para ser o descendente. Infelizmente, causou todo esse problema que a gente já sabe. Agora eu gostaria de ver alguns textos com vocês, e aí depois eu deixo vocês falar um pouco, porque eu tenho certeza que muitos de vocês podem ter muita coisa bacana para falar desse evento, que foi para mim um dos maiores eventos da Bíblia. Aqui diz que Abraão, quando ele recebeu esse capítulo 12, quando ele recebeu o capítulo 22, a ordem, diz aqui que ele podia ali, né? Ele podia ter dito, né? Não, Deus não ia pedir meu filho. Oh, eu lutei tanto para ter meu filho, 20 anos aqui, oh, passei mal bocado, neguei a Deus várias vezes por causa que eu não acreditava. Agora ele me dá esse filho e ele vai pedir esse filho. Não, deve ser alguma outra coisa aí, não é possível. Ele podia ter feito isso. E mais, Satanás fez de tudo para ele acreditar nisso. Ellen White comenta que Satanás estava a postos para sugerir que ele deveria estar enganado. Por quê? Aqui eu coloquei 3 pontinhos, mas Ellen White vai dizer, no caso Satanás vai dizer, ó, Deus não deixa matar. Tem um mandamento contra isso. Você é doido, Abraão? Não faz isso não. Não é Deus que está mandando não. Aí Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. Recebeu resposta? Não recebeu resposta dessas orações. Mas ele fez o quê? Foi fazer o que ele tinha que fazer. Porque ele entendeu que, de fato, era Deus. Abraão, ele tinha conhecimento da voz de Deus. Ele sabia que era Deus. Só que o Satanás, ele coloca na nossa vida vários percalços. E a gente começa a duvidar. Eu já duvidei várias vezes. Às vezes eu fico, assim, tipo, a coisa de 1 ano e meio atrás, eu falava, não, Deus não vai voltar, não é possível. Porque eu estava vendo as coisas acontecer na minha frente, assim, coisas absurdas dentro da igreja, e eu falava, não é possível, essa igreja nunca vai ser a do Apocalipse 14, 12. E aí eu ficava muitas vezes com isso. E é Satanás colocando na nossa cabeça. Eu posso estar falando para jovens aqui que às vezes têm essas coisas na cabeça de que, não, a gente não vai conseguir. Você é muito pecador, você só faz coisa errada, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Não vai adiantar. Você não pode conseguir a justiça de Cristo. E aí ele vai colocando isso na sua cabeça. E muitas vezes a gente, como é novo, né? Eu tenho 30 anos, mas pode ser, eu acho que eu devo ser um dos mais velhos aqui. Pode ter certeza, meu jovem, que muita coisa vai vir por aí. E você precisa se manter firme como Abraão. Vai vir Satanás, vai te colocar um monte de minhoca na cabeça. Isso é claro, ele vai fazer isso. Mas você precisa se manter firme como Abraão se manteve. Abraão cria que Isaac era o filho da promessa. Agora ele já cria. Olha aqui, Ellen White muda aqui, né? Isso tá numa parte aqui, deixa eu ver, Abraão. Aqui, ó. Abraão acreditava que Isaac era o filho da promessa. Também acreditava que Deus queria dizer exatamente o que disse quando ordenou que oferecesse o seu filho em holocausto. Não vacilou diante da promessa de Deus, mas acreditou que aquele que tinha dado a Sara um filho na velhice e que tinha requerido dele que tomasse a vida do filho, podia também dar-lhe vida outra vez e ressuscitá-lo dos mortos. Então foi a primeira vez aqui que nós ouvimos falar na questão de ressurreição, né? Então Abraão, ele tinha ele tinha assim, Abraão pensou como nós pensaríamos. Passei mal bocado para ter esse filho. Não é possível que Deus vai tirar ele de mim. E aí Abraão se apegou à última esperança que ele tinha. Porque ele tinha que matar Deus falou claramente, você vai sacrificar seu filho. A última esperança que ele tinha era, depois de morto, Deus vai me trazer ele de volta. Ponto. Por mais que, e aqui é uma outra coisa que nunca tinha acontecido, né? Nós não temos nenhum texto da Bíblia falando que alguém ressuscitou antes desse período. Então Abraão estava crendo naquilo que não via, mais uma vez, ok? Um outro texto da irmã White diz que Isaac também cria em Deus. Tinha sido ensinado a obedecer implicitamente ao pai e amava, reverenciava a Deus de Abraão. Poderia ter resistido ao pai e assim escolhesse fazer. Isaac tinha 20 anos de idade, seu pai 120. Rapidinho ele podia dar
pegava ali e falava, ó pai, eu não vou não. Ou dado uma surra no pai, ele podia ter feito o que ele quisesse com o pai. Mas Isaac, ele guardava os mandamentos de Deus. Ele tinha o pai como honrar o pai e a mãe. E isso fica muito claro porque Isaac aqui mostra como devemos ser submissos ao nosso pai, tá? Por que a questão disso que eu estou dizendo para vocês? Depois eu falo, Mateus, é porque quando ele teve Isaac tinha 100 anos, né? E aí ele já tinha 120 nessa época aí quando ele foi matar, entendeu? É só fazer o raciocínio aí. Aí, meus irmãos, o que eu queria mostrar para vocês dessa parte? Aqui é a verdadeira educação. Eu peguei aqui a verdadeira educação. Abraão ensinava o filho da forma que deveria. E eu aqui não é porque tá aí, né? Eu acho que o Enzo tá aí, ó, mas a mãe dele serve muito de inspiração, tá? Eu vejo assim a família, né? Pelo menos não conheço pessoalmente, ainda espero ter esse conhecimento de vocês aí em algum momento, né? Espero acontecer, mas vocês servem como inspiração. Glória a Deus por isso, tá? Então, ser famílias que façam a verdadeira educação no sentido de ensinar como o filho deve proceder, até como o pai, porque não é só filho, o pai também tem que fazer a sua parte enquanto filho também. Isaac, ele era bem ensinado por Abraão. E antes de a gente avançar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a falar disso, porque eu vou falar agora sobre uma das partes mais incríveis que eu já vi, né? Tem 2 textos da irmã White que eu gosto demais e eu vou passar ele para vocês agora. Então, antes de a gente adentrar no finalzinho dessa prova, que aqui está dizendo que vocês sabem bem, eu não vou ficar comentando o que vocês já sabem. Vocês sabem que ele caminhou por 3 dias, ficou muito chateado, mas não recebia a resposta das orações. Ele pensava que no final ali tudo ia ficar bem, e no fim, Satanás aguçando, e ele chegou ao monte, o filho falou para ele, pai, estou vendo tudo, mas não estou vendo o cordeiro. E ele, não, Deus proverá. Foi, tal, chegou na hora lá, e foi para matar o filho, certo? E aí vocês vão ver que o anjo foi e não deixou que isso ocorresse. Então eu não vou ficar aqui contando detalhe por detalhe, porque vocês são jovens estudiosos, já sabem tudo isso. Eu quero trazer pontos aqui para a gente, até para a gente não se delongar tanto, que já é 8 horas. Então a gente já está finalizando, tá? Matheus, pode falar, Matheus? E depois eu avanço aqui para o finalzinho. Então, interessante, né? Porque a gente vê essas questões das provas e tudo mais. E a prova mais difícil que tinha, que era ele matar o próprio filho, que era ele pegar e levantar a mão contra o próprio filho, a prova mais difícil possível, ele passa. Só que as provas anterior, que era o quê? Não mentir, não ter outra esposa, coisa que é muito fácil. Nessas ele caiu. Então, é uma coisa muito interessante, né? Como que ele caiu nas provas facíssimas, facílimas, porque ele confiou na força dele, mas passou da prova mais difícil que poderia ter, porque ele confiou na fé, porque ele teve fé em Deus. Então a gente vê isso, né? Quando a gente tenta usar a nossa justiça própria, a gente cai nos pecados mais banais. Só que quando a gente confia na justiça de Deus, a gente passa até pela prova mais difícil que um ser humano possa passar. Exatamente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Estou falando aqui para que a gente possa, porque o capítulo é grande, tá? Mas eu acho que a gente está pegando pontos cruciais desse capítulo, tá bom? Eu vou mostrar agora textos para vocês que eles não estão exatamente aí no. Deixa eu dar uma. Acho que um vai estar no Patriarcas, mas outros vai estar na Testemunhos para a Igreja, tá? Mas primeiro eu quero ler esse do Patriarcas, que eu acho incrível. Diz aqui que, ó, seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaac foram provadas. Olha isso. Os dois foram provados, não foi só Abraão. Isaac também foi provado. A prova muito mais severa do que aquela que Adão havia sido submetido. Olha isso, hein? A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, né? Porque era um fruto. Aqui não, aqui a coisa ia ficar ruim mesmo. Ele ia matar o filho, como que seria a vida de Abraão depois de matar o próprio filho, certo? Mas a ordem dada a Abraão exigia um mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. Olha isso, que lindo.
O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Esse é um dos textos que eu mais gosto do Patriarcas e Profetas. Tá? E quando eu li esse texto, eu fiquei assim, olha, como pode? Ellen White complementa o texto dizendo que os anjos não acreditavam que um homem chegasse ao ponto que Abraão chegou. Ainda mais conhecendo o Abraão anterior, que vivia em altos e baixos, altos e baixos. Ele falou, se Abraão, os anjos devem ter pensado assim, ó, se ele mentiu, que era coisa assim, né? Que nem o Mateus falou. Fez poligamia. Se vivia descendo e caindo, o filho ele não vai entregar, mas de jeito nenhum. E quando eles viram Abraão realmente fazendo exatamente o que Deus falou, dizem aqui que os anjos do céu aplaudiram sua fidelidade. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, aprender o mistério da redenção. Os anjos não estavam compreendendo direito a história da redenção, que a gente está aqui para justamente compreender durante toda a história. Os anjos não estavam completamente entendidos sobre isso. Isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dado a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Aqui, irmãos, eu coloco todos os entes celestiais, eu também coloco os mundos não caídos. Porque aqui está dizendo todos os entes celestiais. Tá? Com ânsia intensa, observava cada passo no cumprimento daquela ordem. Então, tudo que Abraão fazia, detalhe por detalhe, passo por passo, oração por oração, fé por fé, tudo, eles estavam muito a fim de entender. E Ellen White tem um texto no Desejar a Todas as Nações, onde diz que nós somos palco para todos os mundos não caídos, né? Então, era exatamente isso que estava ocorrendo nesse momento. E no finalzinho aqui do História para a Redenção, diz que Abraão tinha agora suportado completa e nobremente a prova, e pela sua fidelidade redimido sua falta de perfeita confiança em Deus, a qual levara a tomar Agar por esposa. Depois dessa exibição da fé e confiança de Abraão, Deus renovou-lhe novamente a promessa. Logo depois ali de que ele foi matar o filho e o anjo falou, não mate, ele de novo renova-lhe, repete a promessa mais uma vez para Abraão. Roberto, Pode falar, Bela. rapidinho, eu acho muito interessante essa questão de que ele repete a promessa, porque lá no início, no início do Patriarcas, quando fala que Deus promete para Abraão, ele fala que ele promete e logo prova, porque a promessa só poderia ser cumprida sob condição dele ter suportado a prova. Ele passa sendo provado para ver se a promessa poderia se cumprir. Então, todas as promessas de Deus são sob condição, né? Sob condição de obediência. E nesse caso, a obediência se mostrou na resistência às... Maravilha, Bela. Pode Só mais falar, Mateus. uma coisa interessante complementando isso, não tinha outra descendência. Cristo não viria da descendência de Ismael. Cristo não viria da descendência de nenhum outro. Então, dependia, é isso que a gente precisa entender, dependia de Abraão a descendência do Messias. Então, nossa, é uma coisa muito interessante a gente parar para pensar nisso. E do mesmo modo, quando Deus quer que alguém se purifique, ele vai fazer o fogo que for para poder purificar das impurezas, né? Então, por isso que Tiago pega e fala, considera bem-aventurado por passar por muitas aflições. Exatamente, Mateus. E isso é interessante, que é o poder, o divino mesclado com o humano. Se a gente for na ponta da letra, na letra mesmo, Deus não precisava de ninguém. Ele poderia fazer tudo sem o ser humano, sem ninguém. Só que ele quis a que eu e você participasse disso, irmãos. E isso é o bonito. Deus não precisa de mim e de você para nada. Se ele quisesse fazer o que ele quisesse aqui, ele faria. Os anjos estão querendo fazer o que eu e você precisa fazer. Então, mas Deus não. Eu preciso que o ser humano faça. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais na obra eu e você estivermos, menos nós vamos querer as coisas desse mundo e mais ficaremos com Deus. Ele sabe que aquela pessoa vai ouvir o que você tem para dizer porque você passa pelo que ela passa. O anjo não passa pelo que ela passa.
Então Deus sabe tudo isso, e é por isso que ele quer que eu e você sejamos essas pessoas, sejamos esse remanescente, sejamos como Abraão. Abraão, ele era falho, assim como eu e você, mas ele chegou a conseguir vencer porque ele entendeu que a justiça de Cristo era o ponto, era a cereja do bolo para ele conseguir fazer o que Deus pedia. Enquanto ele foi imputado justiça, como é imputado para mim e para você, certo? Ele tentou fazer a santificação, mas ele tentou pela força do braço. A partir do momento que a gente tenta pela força do braço, a gente não consegue essa santificação. E obviamente, não vamos conseguir a justiça para entrar na presença do Pai. Então, Abraão entendeu. E quando ele entendeu e pôs essa prova, ele mostrou para todo o universo, olha, aqui é um novo Abraão. Aqui é alguém que, de fato, entendeu que eu só conseguiria fazer isso, entregar meu filho, se fosse para a honra e glória de Deus, se fosse Cristo em Abraão. E foi exatamente o que Abraão fez. E eu gostaria de ver... Roberto, Pode falar. Pode posso falar, só gente. falar? Claro. Estou chegando agora. Só aproveitando o que você falou, e o que o Matheus falou, muito interessante. Deus chama o que não é como se já fosse. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos, né? Ele sabe tanto os pontos negativos que nós temos, como os pontos positivos. Ele investe em nós mais do que nós mesmos investimos em nós. Ele sabe o potencial que nós podemos alcançar com ele, mas nós somos tímidos, né? Mas, assim, por isso que diz, ele nos amou sendo nós ainda inimigos dele. Não é que, assim, ele dependesse de Abraão, mas ele conhecia Abraão. Ele sabia a sinceridade do coração de Abraão. E ele trabalhou e ele investiu. Por isso que 1 Coríntios 10, 13 diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, ele sabe o quanto que você aguenta ou não. Mas nós somos tímidos porque não conseguimos ainda segurar a mão de Deus e ir. Mas nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém, dona Jane. Deus seja louvado. Eu gostaria de passar 3 textos para vocês, aí depois eu abro aqui para que vocês possam dar as suas considerações, tá? Espero que vocês tenham compreendido a história desse patriarca, que com certeza foi um dos maiores patriarcas, e eu gostaria de ver 3 pontos com vocês aqui. Um vai estar no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 370. Está falando sobre Abraão, tá? O contexto é sobre Abraão. E Ellen White puxa para mim e para você. E como está falando de jovens, e nós se consideramos jovens aqui, diz o seguinte: os jovens de nossos dias podem ser colaboradores de Cristo, se assim o quiserem. E no trabalho, sua fé se fortalecerá e aumentará seu conhecimento da vontade divina. Todo verdadeiro propósito e todo proceder justo serão registrados no livro da vida. Eu desejaria poder despertar os jovens para verem e sentirem a pecaminosidade de viverem para agradar a si mesmo, rebaixando o intelecto ao nível das coisas mesquinhas e vãs dessa vida. Isso aqui é Ellen White dizendo, eu desejaria poder despertar a esses jovens. Então, se eu e você estamos aí com o nosso intelecto baixo porque nós estamos vivendo só para agradar a nós mesmos, isso é um apelo para cada um de nós como jovens. Jovens de hoje podem sim ser colaboradores de Cristo, se quiserem. E eu espero que eu e você possamos estar querendo. Um outro texto diz o seguinte, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 144 e 145. Precisamos da fé de Abraão em nossas igrejas hoje, a fim de iluminar as trevas que ao redor delas se acumulam, excluindo a suave luz do amor divino e atrofiando o crescimento espiritual. A idade jamais nos desculpará de obedecermos a Deus. Aqui, o contexto desses testemunhos aqui, 4, é falando sobre os idosos. Tá? Eu falei sobre os jovens, agora sobre os mais idosos. Aqui, não importa se você é novo, se você é idoso, isso não vai desculpar a nossa falta de fé. E diz o seguinte, deve nossa fé ser prolífera de boas obras, pois a fé sem obras é morta. Todo dever cumprido, todo sacrifício feito em nome de Jesus traz uma recompensa excelente. No próprio ato de cumprir o dever, Deus fala e dá a sua bênção. Mas ele requer de nós uma inteira consagração de nossas faculdades. Faculdades é o todo.
o espírito e o coração, o ser todo precisa ser dados a ele. Ou do contrário, não atingiremos as normas de cristãos verdadeiros. Que eu estou mostrando textos que são fortes, eu sei, mas que bateram em mim e eu gostaria de compartilhar com vocês. E esse era o último texto que nós tínhamos hoje. Espero que vocês possam compreender, tenham compreendido, que nós aqui como jovens, ou seja, os mais idosos, nós temos que ter a fé de Abraão. Nós temos que avançar para a honra e glória de Deus. Abraão, como um símbolo do remanescente, como eu mostrei para vocês no início, hoje nós temos que ser o Abraão de nossa geração. E que possamos confiar em Deus. Já foi imputado justiça em cada um de nós. Que nós possamos caminhar nessa escala da santificação para ficarmos mais no alto do que embaixo. E entendermos que precisamos se submeter totalmente a Cristo. O texto diz, mas ele requer de nós uma inteira consagração. Inteira consagração. O ser todo precisa ser dado a ele. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos dar a todo o nosso ser, toda a nossa vida, nas mãos de Cristo. Era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus os abençoe. Bom, você pode orar para a gente, por favor, Roberto? Oremos. Querido e amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por tantas dádivas, tantas bênçãos que o Senhor nos proporcionou aqui. Sabemos os trapos que nós somos. Isso está dito ali em Isaías. Mas sabemos que a tua justiça nos cobre quando nós assim desejamos. E assim como Abraão deixou que sua justiça o cobrisse, ele fez a prova final. A prova que fez com que ele mudasse o patamar de ser sim reconhecido como um patriarca que faz a vontade de Deus em qualquer circunstância. Que nós possamos também caminhar nessa escalada, Pai. Nessa escalada da santificação, que é uma obra de todo dia. Todo momento nós precisamos estar escalando essa obra. Pai querido, sabemos que precisamos orar mais. Sabemos que precisamos estudar mais. Ler mais as coisas que nos edificam. Muitas vezes Satanás vai fazer como fez com Abraão. Não, isso não vai adiantar. Você não é capaz. Você não vai conseguir. A justiça de Cristo é muito para você. Mas que nós possamos eliminar todas essas artimanhas de Satanás de nossa mente. Se apegar a Ti, Pai. Para que possamos, sim, ter a Tua justiça e completar a obra que o Senhor designou para cada um de nós. Quero nesse momento pedir perdão por todos os nossos pecados. Que nós possamos nos colocar inteiramente à Tua disposição. Não é só a mão, só o pé. É todo o nosso corpo, nossa mente, nosso ser. Para que o Senhor faça a obra em cada um de nós. Permaneça com esses jovens, permaneça com essas pessoas que estão aqui avançando no conhecimento. Fique com esse grupo do Zoom. O Senhor sabe ali os jovens de valores que tem, cada um deles querendo avançar na sua vida espiritual. E que nós possamos ajudar uns aos outros, orar bastante e focar para que todos nós nesse grupo possamos estar juntos na Canaã Celestial. Muito obrigado por tudo, nos dê uma ótima noite em Tua presença, que os Seus santos anjos estejam nos protegendo a nós, a nossos amigos, familiares. Talvez tenhamos muitos familiares afastados dos Seus caminhos, e nesse momento eu suplico ao Senhor uma bênção especial sobre eles, o Seu Santo Espírito, para que eles possam reconhecer que eles necessitam de Ti. Em nome de Jesus eu te peço e lhe agradeço. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, Roberto, pelo estudo. Uma bênção, né? Quanta coisa que a gente pode aprender. E que Deus possa nos dar, né, essa obediência inquestionável de Abraão, né, que cumpriu a ordem de Deus à risca. Gente, vamos tirar uma foto antes de finalizarmos? Peguem os seus livros, liguem as suas câmeras, por favor. E eu peço para quem puder tirar foto pra gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, mas se alguém... Ah, pode ser, Roberto. Eu vou tentar tirar, porque o meu... eu acho que o meu não vai não, porque o meu print não tá pegando. Ah, é? Alguém... O Caio, eu vi que tá aí também. Tira pra gente, Caio. Eu posso tirar também. O Caio já está tirando mesmo, deixa o Caio Ah, o tirar. Matheus também. Maravilha, então. Valeu, pessoal. Liguem as câmeras. No 3. 1, 2, 3. Mais uma para garantir que ninguém esteja de olho fechado. 1, 2, 3. Valeu. É, Muito obrigada, valeu, pessoal. Caio.
Deus seja louvado, Castilho, que Deus continue te usando. E obrigada a todos pela presença. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau, gente. Boa Até noite, mais. gente. Tchau, tchau, boa noite, com Deus.